A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que esse canal aqui é para leitura bíblica, não falamos de religião, placa de igreja, somente a pura e simples palavra do Senhor. Nós estamos na sequência cronológica, ou seja, mais ou menos de acordo aos acontecimentos. Eu sempre deixo a playlist aqui em cima. Inclusive tem um rapaz que ele louva muito bem, a gente está divulgando aí o trabalho dele, que é para evangelizar, né, para alcançar mais corações. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis, que fala sobre o reinado em Israel e em Jerusalém. No capítulo 16 é a profecia de Jeú contra Baasa. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, mas tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tem feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, o que fez e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa, por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Jeú, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto aos mais atos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu o rei sobre Israel a Onri, chefe do exército. E subiu Onri e todo Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto aos mais atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, ora, para fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onri reinou.
No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onre começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. Aqui eu vou até pular alguns versículos, porque está falando exatamente sobre quem reinou, quem deixou de reinar, e assim foi. Lembrando que, devido ao afastamento de Salomão, Davi foi um rei temente a Deus, né? Teve seus deslizes, obviamente, como qualquer ser humano, mas ele foi um homem temente a Deus. Teve em seu coração fazer o templo do Senhor, mas por ser um homem de guerra, ter sangue nas mãos, Deus disse ali que a sua descendência faria, que seu filho Salomão faria esse templo, e que nunca faltaria um rei, nunca faltaria a descendência de Davi no trono de Judá, contanto, obviamente, que seguisse os caminhos certos. Mas Salomão, ele em tudo, até um certo tempo, ele em tudo seguiu a vontade do Senhor. Mas Deus deixou muito claro para ele não se envolver com os estrangeiros, pessoas de outras nações. Por quê? Porque o ser humano ele é suscetível. Então, a convivência com costumes diferentes acaba cedendo a esses costumes. Então, é muito fácil para o ser humano, ele está seguindo um caminho, é muito fácil ele se desviar desse caminho. Então, para evitar isso, Deus falou claramente: não se envolveis com aquelas mulheres. Mas Salomão não deu ouvidos, acabou se envolvendo e nisso acabou cedendo à vontade delas, adorando a outros deuses e assim por diante. Então, sendo assim, obviamente, Salomão morreu, mas assim, Deus tinha dito a ele, né, que por amor de Davi, ele iria permanecer Judá como povo escolhido de Deus. Mas ele iria dividir todo Israel, né? Porque todo Israel era o povo de Deus. Mas devido a tantas coisas que estavam acontecendo, a tanto pecado, tanta blasfêmia contra o Senhor, ele falou: não tem como eu continuar com esse povo. Então, quem realmente quiser seguir o meu caminho vai ficar em Judá. Tanto que até mesmo de Israel, de Jerusalém, algumas pessoas que estavam ali partiram para Judá exatamente para poder seguir aos caminhos do Senhor, já que Israel não estava seguindo. Então é por isso essa divisão. No capítulo 17, começam as profecias de Elias. Então disse Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-se junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Criate, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva. Olha só, Elias profetizou ali contra Israel que não haveria chuva. Essa profecia, por quê? Porque o povo estava se rebelando contra o Senhor. Aliás, não estava voltando ao Senhor, né? Não estava arrependido de seus maus caminhos e continuava a pecar ainda mais. Então, Deus usou Elias ali para profetizar e não haverá chuva, ou seja, se depende da plantação para comer, como que vai se alimentar se não tem chuva? E, obviamente, quando começasse ali a escassez, que todo mundo percebesse que realmente estava se cumprindo essa profecia, todos iriam querer matar Elias. Mas Deus é aquele que faz, é aquele que promete, aquele que cumpre e que não faz nada pela metade, ele protege os seus. Então, sabendo Deus, né, que Deus é onisciente, ele sabe de tudo, então, sabendo ele que o povo iria se virar contra Elias, ele já falou para Elias, logo no começo, falou: ó, faz a profecia, profetizou, se afaste, né, se esconda por um tempo, até que eu diga a você que é seguro voltar. Então, enquanto isso, como que Elias iria se alimentar? Deus proveu a alimentação dele, o sustento dele. E a gente continua no versículo 8.
Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um punhado de azeite e um pouco de azeite na botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temais, vai fazer conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olha só que interessante, né? Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, mas ele também nos dá autonomia, né? Porque assim, Deus poderia muito bem continuar sustentando-a, né? Sem ter ela sozinha com o filho, poderia continuar sustentando, sem ela precisar fazer nada. Mas Deus falou: não, depois que voltar a água, voltar a chover, você terá condições de se sustentar. Então você poderá voltar aos seus afazeres. É como no deserto, né? A mesma coisa. Deus dava o maná, né? Caía maná do céu para o povo se alimentar. A partir do momento que eles entraram na terra prometida, que a terra começou a produzir, então o maná cessou, para que assim o ser humano pudesse cuidar da sua própria alimentação, né? Ter o seu trabalho ali, né? E no versículo 15, perdão. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu colo e o levou para cima ao seu quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho? Então este se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe no quarto à casa. Então o entregou à sua mãe e disse: vê que seu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor está na sua boca. Agora imagina só, o primeiro milagre na casa dela, que foi ela foi a abundância, né, alimentar, de alimento ali, a abundância de alimento, porque naquele momento ali ela não tinha esperança, né? Na cabeça dela falou: poxa, não, aqui vou preparar a última refeição para o meu filho e para mim, e pronto, né? Acabou a vida, não tem mais nada. E de repente chega um homem estranho que você nunca viu na vida e fala assim: não, você não vai comer não, primeiro deixa eu comer, depois você come, porque Deus te dará. E ela se apegou nesse propósito, né? Ela se apegou nessa fé. Falou: poxa, não, ele realmente é um homem de Deus. Então a fé dela foi que salvou, porque se ela não tivesse fé, ela não teria aceitado fazer para ele, teria feito para si mesma. E assim iria acabar morrendo, né? Mas não, ela teve fé e fez o bolo pro estranho, que o estranho disse que Deus a abençoaria, e realmente Deus a abençoou. Aí daqui a pouco o filho morre
E de repente, esse mesmo estranho traz a palavra do Senhor ali e o filho é ressuscitado. Olha só, imagina o coração dessa mulher. E a gente vê aqui no capítulo 18, Elias apresenta-se a Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse a Acabe a Obadias: Vai pela terra de todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E, conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse homens em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora tu dizes: Vai, dize ao teu senhor: Eis que Elias está aqui. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova e o sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante a cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Abadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. Olha só. Então, Obadias, quando lembra da rainha Jezabel, né? Que ela foi a conhecer Salomão, porque ouviu muito falar das coisas dele, né? Da sabedoria, do tesouro e tudo mais. Ela, com inveja e tudo, ela acabou matando todos os profetas do Senhor. Aliás, quase todos. Não matou todos, porque Obadias, um protegido do Senhor ali, ele teve em seu coração e conseguiu esconder alguns profetas e assim foi sustentando esses profetas. Mas muitas pessoas souberam disso, né? Depois que tudo se passou, muitas pessoas souberam disso. Então, inclusive o próprio rei, que ele sabia. Então, Obadias estava com medo, quando fosse levar a notícia para o rei de que o profeta Elias foi encontrado, já que quando ele mandou parar de chover e realmente ficou aquela seca, o rei com certeza queria matá-lo por causa disso, e não foi encontrado. Então Obadias teve em seu coração que tinha medo, mas quando Elias prometeu, falou: não, realmente eu sou um servo do Senhor e eu cumpro minha palavra, eu irei me apresentar a ele. Então Obadias foi falar com o rei, né? E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Olha só a diferença entre um e outro, né? Aqui no versículo 7, aqui onde Obadias viu Elias, né? Ele perguntou: És tu meu senhor? E aqui já o Acabe já perguntou: Tu és o perturbador de Israel? Então a diferença, né, entre aquele que realmente serve ao Senhor e aquele que não serve, né? Aquele que conhece a verdade e aquele que não. A própria palavra diz que nós somos vistos como tolos, né, pelo mundo. E é exatamente isso aí. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim,
Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearás entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si e eles escolham um para si deles, e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. Então eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. E disse Eli aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome dos vossos deuses e não lhe ponhais fogo. E tomaram um bezerro que lhes dera, o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Olha só o que era feito. Imagina só, eles tiravam sangue do próprio corpo ali, né? Eles se feriam simplesmente para invocar o nome do Deus deles, né? E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, né? E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam e tal. E sucedeu que passado o meio-dia profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas 12 pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de tuas medidas, de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até o rego, que ele encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Então Elias os fez descer ao ribeiro de Quinzom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse:
não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entrando os céus, se engrandeceram com nuvens, e o vento veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Olha só que maravilha, né? E Elias, quando ele preparou o holocausto ali, primeiro que ele pediu para eles escolherem um bezerro, né? Então, ou seja, não foi o Elias que escolheu, que pegou o bezerro, né? Quem pegou a oferta foram eles mesmos, né? O Elias pediu para que eles jogassem água. Por quê? Porque a água, a gente sabe, a água não pega fogo, pelo contrário, ela apaga o fogo. Então pediu para eles verem que realmente era água e para eles molharem ali, de encharcarem mesmo, que se um ser humano fosse colocar fogo ali, seria impossível colocar fogo ali. Isso tudo para quê? Para que depois ninguém pudesse chegar e falar: ah, não, mas foi você que escolheu, então tinha alguma coisa ali. Ah, foi você que colocou a água, então tinha alguma coisa ali. Então você que armou tudo isso ali. Não teria como ninguém dizer que aquilo ali foi uma armação. E todo mundo viu que realmente foi o Senhor Deus quem derramou fogo santo ali e consumiu o holocausto, né? Então a gente Elias precisava fazer isso tudo à vista de todo mundo? Não, né? Porque Deus não precisa de prova, mas era uma maneira, porque Israel já vinha pecando há muito tempo, né? Então há muito tempo tinha profetas, os profetas falavam, transmitiam a mensagem do Senhor e mesmo assim eles não se voltavam ao Senhor. Então Elias fez aquilo ali tudo na frente de todos, né? E Deus se mostrou ali para que o povo realmente visse, para que o povo compreendesse o erro que eles estavam cometendo de não seguir ao Senhor, o erro que eles estavam cometendo de seguir aos caminhos errados, né? Deus ele fez as leis para que nós pudéssemos saber, para que nós pudéssemos ter entendimento do que é certo e do que é errado. Então Deus nos mostra o tempo todo o que é certo e o que é errado. E mesmo quando acontece algo, quando você vai fazer alguma coisa que propriamente dito não seja errado, mas se é uma coisa que não é legal de ser feito, que pode acabar ferindo, magoando alguém, alguma coisa, lá no fundo a gente sabe que não deve fazer, porque é Deus mostrando pra gente ali, Deus mostrando que realmente aquilo ali não deve ser feito, que aquilo ali não é legal, que ele não se agrada daquela atitude. Então que a gente possa estar o tempo todo vigiando e orando para que possamos entender e compreender a palavra do Senhor, aceitar e seguir, né, e obedecer a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu não sei o que está acontecendo na vida dela, em seu coração, mas o Senhor sabe, Pai. Toque na saúde dela, toque nas finanças, toque na profissão, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, toque no espírito, toque na alma dela, Senhor. Abra os olhos dela para que veja o caminho que está trilhando, Pai. Dirija, Senhor, guia para o teu caminho. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, Senhor, derrama a tua unção sobre cada um, Pai. Traga todos para a sua direção, Senhor. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos teus filhos, necessitamos de Ti, Pai, de teu discernimento, de tua sabedoria, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.